Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 2 da segunda epístola a Timóteo. Isso aí. Um capítulo denso, cheio de coisa importante. Sim, é um trecho com conselhos bem, assim, diretos, né? Sobre perseverança, fidelidade e a conduta esperada no caminho da fé cristã. Exato. E tem umas imagens bem fortes que a gente vai explorar: o soldado, o atleta, o lavrador. Metáforas poderosas. E já começa com aquela ideia de passar o conhecimento adiante, sabe? De confiar o que se aprendeu a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Bom, vamos desempapotar isso. Exato. E essas imagens, elas não estão lá por acaso, né? O que é fascinante aqui é como cada uma pega um ângulo diferente da dedicação. Hum, O soldado é sobre foco total, sabe? Foco na missão sem se enrolar com a vida civil para agradar quem o recrutou. entendi. Foco total. Aí vem o atleta, que traz a disciplina, a regra clara, né? Para ganhar a coroa, tem que competir de acordo com as normas. Não adianta só o esforço bruto. Tem que seguir as regras do jogo. Perfeito. E o lavrador é a figura do trabalho duro, daquele que se esforça primeiro e tem a expectativa justa de colher os frutos. Todas falam de um comprometimento que exige bastante, assim. Faz sentido. E essa exigência toda parece que prepara o terreno para o chamado de aguentar firme, né? Sim, Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. exatamente. A conexão é direta. O autor até usa o próprio exemplo, né? Falando que sofre a ponto de estar acorrentado, mas aí vem aquele contraste. Mas a palavra de Deus não está algemada. É forte isso. Muito forte. Como essa mensagem continua livre apesar de tudo, isso se conecta com o exemplo de Cristo ressuscitado que ele menciona logo antes. Precisamente. A ressurreição de Cristo é o modelo e a garantia. E isso meio que desemboca no que o texto chama de dito fiel. Ah, o dito fiel. Que, aliás, essa expressão dito fiel provavelmente marca um pedacinho de hino ou um resumo de fé que já circulava na época, sabe? Que interessante. E ele conecta nosso destino ao de Cristo. Morrer com ele leva a viver com ele. Perseverar, bom, leva a reinar junto. Mas tem o outro lado da moeda, né? A parte mais difícil. Negar a Cristo resulta em ser negado. Só que aí vem uma virada interessante. Mesmo se formos infiéis, Deus não muda a natureza dele. Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É uma tensão, assim, bem interessante entre nossa responsabilidade e a constância divina. Entendi. Quer dizer, nossa falha não anula quem Deus é. Exato. A fidelidade dele é inabalável. E essa fidelidade não é só em suportar o sofrimento, mas também em como se lida com a própria mensagem, certo? Aqui é onde fica realmente interessante para mim. Com certeza. A instrução para ser obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade, se manejar corretamente. O que significa isso na prática? Olha, no original, a palavra tem uma ideia de cortar reto, sabe? Como um artesão que faz um corte preciso, limpo. Ah, tipo sem desvios? Exatamente. Não é só saber o que dizer, mas como e quando dizer. Com retidão, com integridade, é sobre habilidade e honestidade na aplicação da verdade. Entendi. Precisão e integridade. E isso é contrastado, assim, diretamente com o alerta contra conversa profana e discussões inúteis, sobre palavras que só causam confusão e ruína para quem ouve. Tipo, briga que não leva a nada. O texto até cita Himeneu e Fileto, que teriam se desviado ensinando algo tipo uma ressurreição que já teria acontecido, sabe, negando uma futura. Isso minava a esperança central da fé. Mostra como o desvio na palavra pode ter consequências práticas bem sérias. Nossa, essa questão da integridade vai fundo, então. E a imagem da casa grande, com vasos de ouro, prata, madeira e barro? Como ela entra nessa história toda? Ah, essa metáfora é ótima. Ela ilustra a questão da utilidade da pureza dentro da comunidade, da igreja. Hum, Numa casa grande tem de tudo um pouco, né? Vasos mais nobres, outros mais comuns. Mas o chamado é para se purificar, se separar do que é impuro, para se tornar um instrumento para fins nobres, útil ao mestre. então não é sobre o material do vaso, mas sobre a pureza e a utilidade dele. Exatamente. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a ênfase é clara.
Fuja das paixões impulsivas da juventude. Busque ativamente justiça, fé, amor e paz, junto com outros que têm o coração puro. É um chamado à santidade prática, entende? A ser um vaso útil para os propósitos de Deus. Entendi. Uma busca ativa por pureza e propósito. E parece que essa busca e o manejo correto da verdade precisam andar junto com um jeito específico de lidar com as pessoas, especialmente as que discordam. Sim, sem dúvida. A orientação é evitar discussões tolas e sem conhecimento, porque, bom, só geram briga. Meio parecido com umas tretas online que a gente vê hoje, que não levam a lugar nenhum, né? Totalmente. A instrução é clara: não entrar nesse ciclo vicioso. O servo do Senhor, diz o texto, não deve viver brigando. Precisa ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Amável, apto para ensinar, paciente. E a correção? Com mansidão, sempre com mansidão, na esperança de que Deus conceda arrependimento aos que se opõem, para que eles possam conhecer a verdade. É uma postura de firmeza na convicção, mas com suavidade na abordagem. Resumindo, então, esse capítulo é um chamado bem forte à resiliência, né? Usando essas figuras do soldado, atleta e lavrador para inspirar a dedicação total. Isso, dedicação e foco. Pede fidelidade à mensagem, tanto em guardar quanto em passar adiante sem distorção, e ao mesmo tempo exige uma integridade pessoal profunda, sabe? Fugindo do que é baixo e buscando ativamente o que é nobre. E fazendo isso com uma postura paciente e amável, mesmo na discordância. É uma combinação desafiadora de força interna e gentileza externa. Exato. Então, o que tudo isso significa na prática? Parece ser essa mistura de ter convicções bem firmes, mas sem ser agressivo ou beligerante na forma como a gente vive e compartilha isso. É um equilíbrio delicado, mas essencial. Bom, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Considerando essas imagens tão exigentes, do soldado focado, do atleta disciplinado e do lavrador persistente, que aspecto dessa dedicação e preparo todo parece mais difícil ou talvez mais crucial para a gente manter nossas convicções hoje, num mundo com tanta distração, tanta opinião diferente, tanta informação voando por aí? Ótima pergunta para reflexão.